Manuel Ferreira. Nós temos entre nós um dos mais importantes e mais significativos escritores da literatura portuguesa contemporânea. Um escritor que se tem dedicado, ou melhor, que tem vestido a roupagem da literatura de Cabo Verde e, como eu já disse uma vez numa crítica feita na Colóquio Letras, um escritor que, não tendo nascido em Cabo Verde, me parece mais cabo-verdiano do que aqueles que nasceram em Cabo Verde. A sua obra é vasta, conhecida de todos, mas eu gostaria de citar principalmente dois livros aqui assim. O primeiro, que é uma coletânea de contos publicados em outros livros, Terra Trazida. E o que realmente me parece o mais significativo, por que não dizer o mais belo livro que ele escreveu, é Hora de Ibai. Hora de Ibai é um livro fascinante. E se quiséssemos lembrar um livro onde o narrador veste também a roupagem de um narrador complexo, um livro para leitores privilegiados, eu gostaria de citar Voz de Prisão. Aliás, Voz de Prisão é um livro que está na mira do nosso departamento para estudos posteriores. De maneira que o professor Manuel Ferreira, o nosso querido amigo Manuel Ferreira, vai responder a algumas perguntas que a nossa colega Zizi Trevisan lhe vai fazer. Portanto, eu agora passo a palavra à Zizi. Reiterando as palavras do professor Mendonça, eu gostaria também de agradecer a presença do professor Manuel Ferreira entre nós e salientar a gentileza da oportunização dessa entrevista. Nós vamos tentar direcionar as nossas questões para o conhecimento profundo que o professor Manuel Ferreira tem das literaturas africanas, particularmente da literatura de Cabo Verde. Na verdade, nós vamos mesmo privilegiar tematicamente a literatura de Cabo Verde, porque conforme Cremilda de Araújo afirma em seu livro Sonha Mamã na África, o professor Manuel Ferreira é o ficcionista que elege Cabo Verde como sua pátria literária. Portanto, professor, nós sabemos que quando o senhor foi viver em Cabo Verde, em 1941, o senhor já havia sido preso por posições políticas anticolonialistas. Nós gostaríamos que o senhor nos falasse sobre este encontro inicial com Cabo Verde, sobre a sua solidariedade humana e política com relação a este povo. Bem, a primeira impressão que eu tive de Cabo Verde foi uma impressão de deslumbramento. Era um mundo completamente diferente do mundo português, um outro universo. Europa, Cabo Verde, naturalmente outra etnia, outra cultura, outra maneira talvez de estar e de viver, determinados hábitos sociais que não eram exatamente os mesmos, etc. De maneira que tudo isso, outra música, outra culinária, tudo isso me encantou e me impressionou fortemente. Isto para, em duas palavras, lhe dizer qual foi a impressão que eu tive quando cheguei a Cabo Verde. Relativamente à segunda parte da sua pergunta, como é que eu me senti e como é que eu me teria solidarizado ou porquê? Bem, por várias razões. Primeiro, talvez devido a uma certa forma de ser da minha própria personalidade, que é de procurar permanentemente compreender e amar e estimar o outro. Em segundo lugar, talvez também por ser portador de uma ideologia que eu julgava e julgo ainda, que é uma ideologia, digamos, humanista, e que implica a obrigação moral, a obrigação ética de procurar também compreender o outro e penetrar, digamos, no âmago da sua própria personalidade. Por outro lado, era um povo colonizado, portanto, que não desfrutaria da mesma liberdade de movimentos na sua vida social, económica, como naturalmente o povo português, e ao mesmo tempo um povo vivendo num arquipélago pobre, um arquipélago castigado pelas secas cíclicas, não é? Sujeito
durante esse período, aliás, permanentemente sujeito a um estado de subnutrição quase permanente, e depois, quando vinham essas secas, acontecia que muitos dos cabo-verdianos não resistiam à inclemência, às necessidades impostas por essa situação e chegavam mesmo assim a morrer. Portanto, era uma situação que, para empregar um palavrão na análise literária, ou pelo menos que se usa muito na análise literária, era uma situação profundamente disfórica, não é? Era uma situação, de facto, desumana. E tudo isso me ajudou. Por outro lado, era jovem, um pouco mais jovem do que agora, como pode calcular. Era jovem, tive a felicidade de logo, depois de estar em Cabo Verde ao fim de 8 ou 15 dias, conviver com estudantes do liceu. Grande parte deles, eram 5 ou 6 ou 7, eram poetas ou aspirantes a poetas. Foi nesse grupo que nasceu depois a revista Certeza, publicada em 1944, 13 anos, por consequência, depois de eu ter ali chegado. E esse primeiro contacto que eu tive a felicidade de me ser proporcionado, abriu-me, digamos, as portas para o restante juventude, e daí eu rapidamente, na pequena cidade de Mindelo, mais pequena que Assis, naturalmente, poder ter feito essa experiência própria da juventude, que é uma experiência cheia de emoções, de paixões, de desejos, de ambições, e tudo isso, essas emoções, essas impressões, naturalmente que ficam gravados profundamente em nós próprios, não é? Professor, Alfredo Margarido afirma a rejeição africana da teoria luso-tropicalista do Gilberto Freire. Conhecendo assim tão profundamente as condições culturais sui generis de Cabo Verde, o senhor poderia nos falar sobre a aceitação e ou recusa desta teoria pelos intelectuais cabo-verdianos? Bem, de facto, essa teoria de Gilberto Freire, do lusotropicalismo, foi uma teoria, quanto a mim, audaciosa e é extremamente polémica. Se por trás disso estará uma boa intenção e o bom desejo, digamos, de um brasileiro que vive numa sociedade, foi também o resultado da confluência de várias culturas, da cultura europeia, a portuguesa, a negra e a índia. Se de facto isso aconteceu, naturalmente teria faltado a Gilberto Freire a perspectiva geral em relação aos outros 5 países africanos de Cabo Verde. Porque se em de Cabo Verde, da África, porque se no que respeita a Cabo Verde, na verdade, foi possível a criação também de uma nova sociedade, uma sociedade que é etnicamente e racialmente o fruto do encontro de duas culturas, de tal maneira que elas se fundiram, se enriqueceram e deram, e do qual o movimento, digamos, dinâmico dessa sociedade resultou uma situação harmoniosa. Se de facto tudo isso aconteceu em relação a Cabo Verde, a verdade é que o mesmo se não deu com as outras ex-colónias. Talvez possamos colocar muito próximo de Cabo Verde a situação de Santo Tomé e Príncipe, onde também esse encontro de culturas avançou profundamente, e está muito próximo, digamos, do de Cabo Verde, mas o mesmo não acontece com a Guiné-Bissau, com Angola e com Cabo Verde. E sabe que os portugueses durante quase 300 anos estiveram apenas na costa da África, penetravam no interior, digamos, como é que, individualmente ou em grupos ligados ao trato do comércio,
Aqui ou acolá iam-se instalando, mas a nossa presença, de facto, limitou-se em grande parte à parte costeira, onde foram criados empórios comerciais.